Só que aí eu tenho um aviso para passar. O aviso é que agora nós temos um novo período de conteúdos. As menções, né? Sei lá, você ficou com I em alguma matéria, ficou com R aí e tal. Agora é uma oportunidade aí que vocês vão ter de recuperar. Por quê? Você vai correr atrás, vai tentar aí fazer as coisas para poder tirar aí um MB, para melhorar a sua nota, porque no final, né, como vocês são do ETIM, quando chegar em dezembro, vai tipo fazer uma menção global que chama, que é a menção final. Então vocês precisam juntar aí, né, tudo que vocês estão fazendo para chegar no final e ter um resultado satisfatório. Agora tem que tomar cuidado, porque também tem gente que não tem nada para juntar, e aí, né, vai ser difícil chegar lá no final e ter alguma coisa. Mas aí 2022 está de braços abertos para o primeiro ano. Tudo bem. Não, professor, prefiro passar esse ano. Então, é bom, né? Mas quem se perdeu aí e deixar de fazer, complica a vida. Ó, a atividade assíncrona que tá aí colado, que eu até botei um aviso reforçando, vocês têm que escolher uma empresa. Pode ser que vocês. Ah, ali você conheça, na verdade. Que vocês conheçam, tá? Não tem problema. Pode ser uma que você conheça, perto da sua casa, ou supermercado, tal, ou pela internet, igual a Ana mesmo falou da Privalha, do Privalha. E aí, vocês vão pesquisar qual a importância de cada uma das atividades de transporte, manutenção, de estoque, né? Ou seja, qual a importância da empresa ter o estoque e o processamento de pedidos. Alguém já chegou a fazer? Ou não? Senão a gente vai falar disso no começo da próxima aula. Não fiz ainda. Tá, então no começo da próxima aula a gente vai falar disso, até porque o assunto de hoje, a gente vai entrar nas atividades primárias aí da logística, as atividades principais. Que até numa das aulas alguém tinha me perguntado se eu não ia entrar nas atividades logísticas tal. Eu falei, não, a gente vai ver mais para frente porque a gente ainda estava na parte histórica. Então a gente vai ver porque eu vou perguntar para cada um sobre essas três funções aí ou atividades da logística, beleza? Bom, então tá. O conteúdo que a gente vai começar a trabalhar agora, que eu falei que é um conteúdo novo, deixa só eu colar de novo isso aqui. Que eu falei que é um conteúdo novo, são aí os fundamentos do conceito de logística, que a gente já chegou até a ver, a definição, né? Função, então as funções da logística e o objetivo da logística. A logística, igual a gente já tinha estudado, ela não vai envolver só a questão de eu ter o porto. Muitos alunos que vão fazer o curso à noite acham que a logística é só o porto. Outros alunos acham que a logística ela está ligada só a transportar, e também não é só transportar. E ainda outros, né? Eu acho que eu já até falei isso na primeira aula, que a logística é loja. A logística não é loja, tá? Loja tem logística? Loja tem logística. Mas logística não é lógica, tá? Então, loja é uma coisa, logística é outra. Tudo bem? Então, por fim, depois disso aqui, nós vamos acabar vendo aí as contribuições do Henry Ford para a logística, porque esse conteúdo, ele é o conteúdo que vai envolver uma matéria do segundo ano, e essa matéria do segundo ano se chama produção. Então, vocês vão ver a importância da logística com o Henry Ford, com a produção, tá? E tudo isso é uma construção aí que vocês vão adquirindo de conteúdo, tal, e de competências para poder trabalhar na área. Tudo tranquilo até aí, né? Alguma dúvida? Não, senhor. Não. Esses são o conteúdo desse bimestre, né? Desse bimestre. Tá bom. Obrigada. Beleza. Juan Bauer, dúvida? Você que tá aí de agente secreto? Oi, Ana. O bimestre já acabou, a gente tá começando um outro ou não? Foi o que eu falei aqui, ó. Deixa eu voltar. Aqui. Já acabou, a gente tá começando um outro agora.
E esse outro que a gente está começando vai até, acho que o final de junho, começo de julho, mais ou menos aí. Porque, beleza, Juan. Porque é um período é, que a escola faz a separação aí, os alunos chamam bimestre, eu chamo de trimestre, porque era fevereiro, março, abril, três. Aí agora, maio, junho, julho, três de novo. Então acaba contando 3 meses, aí depois a gente tem um outro recesso em julho, de uma semana, duas, mais ou menos, e depois vai até outubro, aí de outubro vai até dezembro. Bom, vamos lá, começar o conteúdo, ó. A logística, gente, a gente já tinha falado, comentado, tal, ela é composta por diversas atividades, e essas diversas atividades são aí o que faz com que a logística funcione. Porque cada uma tem a sua importância e o mais relevante é vocês entenderem que quando a gente fala de logística, a gente não pode só falar assim, o transporte vai atuar sozinho. Não, o transporte não vai atuar sozinho. Se vocês fizerem uma pesquisa no Google ou então forem visitar um dia uma transportadora, ou até o supermercado, que é mais fácil, vocês vão ver que não é o transporte só que é importante. Porque o transporte vai precisar, o que vai ser transportado, né? Estar conectado com o quanto de itens que eu tenho no estoque, vai estar conectado com a quantidade de pedido que eu vou fazer, que também nisso eu tenho o fabricante, então eu tenho a questão da produção, toda uma atividade ela é interligada. E aí você pensar em logística hoje é você pensar em interligar essas atividades. Então hoje a gente vai começar estudando as atividades primárias da logística, que são aí as atividades consideradas as mais importantes, e aí depois a gente vai ver a secundária, tá? Que são as de apoio. Isso é o básico, assim, é a base aí para que vocês entendam sobre a logística. As atividades primárias, elas são transportes, a manutenção de estoque e o processamento de pedidos. Eu vou começar a falar uma por uma, lembrando que aqui no canal de Abril está como que é? Todos os slides, tá? E tem um texto que já é da próxima aula até, esse texto. Já está disponível, mas espera acabar a aula que aí depois você olha aí que texto é esse que eu estou falando, tá? Então, estou tentando colocar um aviso, mas ele não está deixando, eu vou só colar. Ó, as três atividades são as bases da logística, porque tem duas coisas. Ou elas são base da atividade logística, ou porque elas contribuem com o maior custo aí da operação logística, com uma parcela principal. E essas três, que são aí a base, né, que é o transporte, aqui ó, manutenção de estoque, processamento de pedidos, elas fazem aí com que todo o resto do ciclo logístico ele gire, ele funcione. Quando eu falo gire, é no sentido de que você tenha a garantia que as outras atividades vão funcionar. Só para vocês terem uma ideia dessa questão de custo, o transporte, por exemplo, ó lá, ele representa aí de 45% a 50% de tudo que uma empresa gasta com logística. Então, dentro aí de uma cadeia logística, elas são as mais importantes e em questão de custo, o transporte, ele também tem a sua importância, que é quase aí metade do que uma empresa gasta com logística. Uma coisa que é interessante é porque aqui no Brasil nós temos o transporte rodoviário muito utilizado. E aí, por ter o transporte rodoviário muito utilizado, acaba encarecendo ainda mais os nossos custos. Vocês já ouviram isso em alguma aula ou não? Alguém? Ninguém? Já ouvi falar sobre isso já.
Ah, porque existe tipo uma escala, né, de transportes mais econômicos. E geralmente o transporte o hidroviário e o aquaviário, que é através aí de embarcações, é, a gente tem, né, o transporte o marítimo que tem entre países aí de navio, que vai pelo oceano. A gente tem o transporte por rio. Acho que na última aula eu até mostrei para vocês lá. Eu acho que eu comentei até disso, foi, né, na última aula. É, tem o lacustre, eu vou escrever essa palavra, lacustre. Acho que ninguém sabe o que é lacustre. Não é lacostinha, é lacustre. Ninguém? Não vai pesquisar no Google agora, correndo, né? Sei não. É, Não, senhor, não sei. o lacustre é que aqui no Brasil a gente não tem isso. É a navegação em lagos. Quase que eu escrevi Legos. É a navegação em lagos. Nos Estados Unidos, no Canadá, isso daí funciona, tá? E funciona muito bem. Então tem os grandes lagos, e aí tem tipo as embarcações que vão transportando mercadorias por ali, até passageiros também, né, para transportar. Por quê? Que se aproveita aí o lago? Devido à distância, devido ao baixo custo, e igual eu estava falando, se você usar aqui, igual no Brasil, muito transporte rodoviário, muito caminhão, você tem um custo alto de manutenção, combustível. A capacidade de um caminhão é menor do que a capacidade de um navio. Ou até do trem, que eu ia falar do trem na sequência. O caminhão, ele também, para ele poder rodar, você tem que ficar fazendo manutenção constantemente nas estradas, porque senão você gera um problema maior na questão de transportar. Aí o caminhão pode quebrar, às vezes tem ponte lá que cai, aí fica tudo parado. Já aconteceu isso diversas vezes em estradas do Nordeste, do Norte do país. Quando tem a greve dos caminhoneiros, né? Foi um reflexo aí que mostrou a importância de você pensar numa outra forma. Por quê? Parou tudo, um monte de empresas teve prejuízo porque as cargas refrigeradas ficaram na estrada, além de ficarem na estrada, ou abriram lá, né, o caminhão para as pessoas levarem as cargas, ou depois só que permitiram que essas cargas elas fossem sendo liberadas, carga de medicamento e tal. Mas é um transporte complicado. E aí, quando a gente fala, por exemplo, do transporte ferroviário, a manutenção ela já não é tão constante. De você ficar lá, onde tem o trilho e tal, você ficar mexendo toda hora. Não é tão constante. E também ele tem a durabilidade maior. Então, um trem, quando você tem lá a composição, transporta também muito mais do que o caminhão e você tem um custo menor. Peraí. Prof, Oi. então, por que que o Brasil utiliza tanto o que é o mais caro? Essa é a pergunta, né, de US$ 1 milhão. Não, mentira. Todo mundo sempre fica indignado quando começam a ver esses dados, essas informações, mas o grande problema, Sofia, né, é que a gente aqui no Brasil, acho que foi nos anos 70 para os anos 80, quando começou a ter um boom do crescimento aí do país e tal, eles acabaram preferindo, peraí, acabaram preferindo a, o modal rodoviário porque a gente já tinha ferrovia, que foi lá, né, de 1900 por aí, e aí foi se trocando o tipo de modal, foram trocando, foram deixando de usar, foram sucateando, que a gente chama, tá? Foram sucateando a ferrovia, sucateando, e aí por sucatear a ferrovia, entendam assim, deixar abandonado. Eu acho que eu até comentei também na última aula sobre isso, que eu falei, por exemplo,
de ali na curva do S, ali tem até quando desce para pegar a Via Expressa, onde começa, passa ali atrás a linha do trem. E a linha do trem que passa ali, ela vem lá do Porto de Santos, que dá para ir para Cubatão, que passa por São Vicente, que vai até lá o Vale do Ribeira, Registro, lá para baixo, e que daria para estar sendo usada. Porém, né, o governo ele preferiu na época os caminhões para poder incentivar a indústria automotiva. Então, toda vez que vocês, né, pensarem assim, tipo, por que a indústria automotiva tem facilidade? Devido ao lobby, tá, que eles fizeram no país há muito tempo, e aí o lobby seria a interferência nos governos. Já assistiram House of Cards ou não? Não. Então, não, ninguém? Eu Que nem sei lá. sei se. Eu vou explicar. Eu não sei se tem ainda no Netflix, mas tinha antigamente. O House of. É uma série, não é, professor? É uma série. Eu vou botar uma Eu ia foto. começar a assistir, aí eu fui deixando pra Assistiu. depois e acabei nem assistindo. Ah, Deus. Eu perguntei do House of Cards, gente, porque o House of Cards, ele é uma série que mostra lá esse personagem que eu vou colar aí no chat aí, é ele e a mulher dele. Ele quer ser presidente, e aí, na verdade, ele é tipo um deputado. E nisso, ele começa a fazer um monte de interferência dentro do governo. Ele vai com a ajuda de empresas. Então, assim, a partir do momento que ele começa a se fechar com empresas, começa a existir o lobby, porque o lobby é quando as empresas de determinado setor, elas exercem poder dentro do governo, até uma hora que ele chega a ser presidente. Mas todo esse lobby, ele acaba aí atrapalhando. Porque imagina assim, aí eu sou a empresa automotiva. A gente podia estar pagando um transporte mais barato, o alimento na nossa casa podia estar chegando mais barato. Qualquer outro item que é transportado via caminhão e podia ser transportado por trem, podia chegar mais barato na nossa casa. Na verdade, tudo, né? E aí acaba que a empresa automobilística ela exerce uma influência dentro do governo e acaba que a gente tem a modalidade rodoviária como a mais usada. Então, o lobby é isso, Ana. Um determinado segmento, setor, acaba exercendo uma influência dentro do governo. E aí, no caso do transporte, ficou aí o transporte rodoviário. Outra coisa também que até tem lobby é a APAS, que é a Associação Paulista de Supermercado. Eles, em São Paulo, aí quem foi para São Paulo esses últimos anos aí, sabe, né, se foi no mercado, que eles não dão sacola. Tem que comprar. E por que não dá sacola? Porque o prefeito de São Paulo, que antes era secretário do Meio Ambiente, o Bruno Covas, ele era secretário estadual do Meio Ambiente. Aí, junto com a APAS lá, falou que as sacolas que as pessoas compravam eram jogadas na rua e isso gerava enchente. Aí ele proibiu. Aí depois o Procon foi e reconheceu que não tinha isso daí como relação. Só que aí na cidade de São Paulo, eles tiraram, os supermercados tiraram as sacolas. Então as pessoas que querem sacola têm que comprar. Toda vez que eu vou lá, eu esqueço. Que aí, tipo, eu tô no mercado, a moça tá lá, eu falo, moça, mas não tem sacola lá, e tem que comprar. Eu falo, nossa, eu fico lá, né? Porque geralmente quando eu tô assim que eu vou comprar alguma coisa, é que eu tô em algum hotel, e é o lobby que acaba interferindo, tá? Eu coloquei aqui, ó, na sequência, no próximo slide, só para vocês verem a importância aí dessa questão do transporte, do rodoviário, do ferroviário, ó. Essas linhas, tá? Não são rios, são o uso do transporte ferroviário nos países. Ó, o Brasil, aqui no Sudeste, a gente tem aí um pouco, e tem ali, entrando um pouquinho para o Centro-Oeste. Aí lá no Sul tem uma que cruza, que até vai para fora do país ali, olha lá, mais para o Rio Grande do Sul. E lá em cima, no norte ali, que é a região do Pará, tem a ferrovia. O que seria um projeto que eu acho que tem mais de 30 anos? Acho que é dos anos 90 esse projeto.
Ó, eu vou fazer de vermelho para vocês verem o que seria o projeto. Aqui é o Porto de Santos. O projeto seria ligar a ferrovia que sai aqui, ó. Ela ia cruzar o centro-oeste, onde tem muita soja, muita coisa de plantação, o agro que é pop, não sei o que lá, tal, tal. Ia integrar aqui, ó. Ah, pode ser aqui. E aqui tem um porto. Aqui existe o Porto de Santarém. Esse porto, ele garante com que saia para qualquer lugar do mundo e também, se eu usasse o ferroviário com o marítimo, ia sair muito mais barato, por exemplo, para mandar soja para a China. Só que aí o Porto de Santos aqui, ó, também ele pode ser abastecido. Manda o trem para cá e aí eu consigo sair de Santos e ir para qualquer lugar do mundo muito mais barato. Mas o que eu até tinha explicado isso na semana passada, na retrasada lá. O que acontece? Parte aqui consegue vir de trem, ou então sai de caminhão aqui, mais ou menos, que é Lucas do Rio Verde, lá onde tem muita soja, vai de caminhão até aqui, aí vai parte de trem até o porto, parte sai de caminhão, vai um pedacinho só de trem, depois vai de caminhão de novo. Lembra daquela barca que eu falei que tem no Rio Tietê? Não o Tietê aqui de São Paulo, né? É o mesmo, mas é mais para dentro. Também tem parte que vai de barcaça e chega. Então, é muito caro. Agora, se você olha os Estados Unidos aqui, ó, o país todinho é cortado por trem. Todo. E vocês devem, em algum momento da vida, aí, terem visto algum filme ou estudado, que o meio aqui, né, dos Estados Unidos aqui, ó, esse meião, ele é deserto. O meião aqui, assim, é deserto. Tanto que Las Vegas foi feita no deserto, né? Ó, a Rússia consegue conectar as duas pontas do país, e a Rússia é grande territorialmente, aí falando, né? Tem a parte de gelo aqui. A China também, ó, a China também é grande, ó. Todo o leste chinês é integrado por ferrovia, só o Brasil que não. Então, isso foi muito impacto aí, ou interferência, dessa questão ligada à escolha do governo e à influência dos lobbies, tá? Então, o Ô, transporte prof, representa quase 50%. Diga que eu vou para o próximo. então, se o Brasil começasse a usar esse modal ferroviário, as coisas iam ficar mais baratas, certo? Sim, porque aí você ia ter a redução do custo de transporte, e aí a gente podia ter a diminuição aqui, né, ó, do valor que se é pago, porque o país, ele literalmente aí, né, o povo acaba pagando a conta pela opção que foi feita lá nos anos 70 e 80. Claro que o Brasil, na Copa de 70, tinha 90 milhões de pessoas. Eu falo isso por causa da música lá, né, que era 90 milhões em ação, para frente Brasil, salve a seleção. De lá para cá, mais que dobrou a população. Então, assim, a gente precisa de outras opções, porque você ficar entulhando as rodovias de caminhões, 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 não é uma coisa que vai acabar tipo, atendendo aí ou a questão de competitividade. Isso também conta muito nessa escolha, porque os nossos produtores, eles perdem competitividade, sem falar nos impostos, né? Então, assim, já é complicado isso. E mais essa questão do transporte. Ali em cima, caramba, alguém tinha feito uma pergunta, acho que foi a Gabriela. Ah, ela colocou que esses países são os maiores junto com o Canadá. Em território sim, Gabriela. E a Ana, o brasileiro deixa para amanhã. O Brasil é o quinto maior do mundo, sim, extensão. Tem a Índia ainda aí, que a Índia é grande também, né? Então, a gasolina que tá altíssimo, e aí o consumo para você transportar, às vezes, 1 tonelada de soja de caminhão é muito maior do que você vai transportar em trem ou em barco, tá? Então é muito complexo, porque isso passa por uma mudança no governo de estimular esse projeto que eu falei para vocês quando eu risquei o mapa. Deixa eu ver se ainda vai ficar. Ah, eu tinha tirado, né? Mas aqui que eu risquei o mapa, gente, é um projeto que eu acho que era o Itamar Franco, o presidente, ou o Collor, ó, séculos atrás.
que ia integrar aqui, ó, que se chamava Ferrovia Norte-Sul. Depois, quem quiser pesquisar, eu vou botar no chat aí. O projeto da Ferrovia Norte-Sul não saiu até hoje. Por várias coisas, aí a hora que faz a licitação, faz para contratar e não contrata, e não sei o que. Fica um rolo só que é pior do que a Ponte Santos-Guarujá. É, quase a mesma coisa, porque a Ponte Santos-Guarujá também já tem uns 50 anos que falam disso. Ou o túnel Santos-Guarujá, e nenhum dos dois sai, nenhum dos três, porque também é a integração aí da ferrovia. Alguém ia falar? Porque o microfone tinha aberto e fechado 2 vezes. Ah, fui eu, professor. Oi. Mas aí começaram a fazer um barulho, não sei se tá dando pra me ouvir bem. Dá. Então, praticamente, esse projeto, ele não tem esperança de acontecer, certo? Não sei, né? De repente, o próximo presidente que entrar aí, pode ser que tenha interesse em tocar a coisa, porque isso já era para ter acontecido. Aí não aconteceu. Depois retomaram, fizeram de novo uma licitação, aí parou. Então é bem complicado, porque eu vou dar um exemplo para vocês. Em economia, que não tem nada a ver com logística, mas nada a ver assim, tipo, aprofundando lá o conteúdo, mas tem relação com a logística, sim. Mas em economia, eles falam que uma forma de você trazer o crescimento para o país, tá? E, por consequência, o desenvolvimento, para o país se tornar um país desenvolvido, é você investir em infraestrutura. Infraestrutura passa por ferrovia. Passa por você ter condições de brigar aí em questão de competitividade, de você estimular as empresas, que vai estimular o emprego, que vai estimular com que o mercado fique aquecido, que o país tenha investimento. E aí quem tem toda essa obrigação de organizar isso? O governo. Então, os Estados Unidos lá tem vários projetos, o governo. A China, então, o governo. Muita gente, né, que fala assim, não, tem que ser liberal, tá ok? Tem aí que vender tudo. Mas e o governo? Porque quando quebram as empresas, igual agora, eles vão lá reclamar para o governo, vão querer que o governo dê isenção, que perdoe a dívida. O governo perdoou muita dívida de INSS aí de bilhões que as empresas deviam e não pagavam. Então, o governo tem esse papel de controlar e de também estimular. Agora, depende, né, de ter um projeto, porque tem que ter um projeto para você fazer. O mais complicado quando a gente fala de logística aí, além do brasileiro, né, Yasmin, gostar de complicar, mas é, assim, ter um plano que realmente seja colocado, independente de que se eu vou estar hoje no governo, se amanhã vai estar outro no governo, ou se vai estar outro. Tem que ser um plano, tipo, pro país, não um plano para o meu interesse, ou então para o interesse do lobby. Porque a bancada do agro, até uma outra coisa que eu ia falar e não tinha falado sobre isso do lobby, eles estão, gente, também interferindo na redução da industrialização do Brasil. O que é isso? O Brasil está deixando de ter indústria por tanta dificuldade que está colocando, e aí a única coisa que a gente tem, que a gente consegue globalmente aí, né, competir, vamos chamar assim, é o agro. O Brasil está virando aí a fazenda da China, a fazenda dos Estados Unidos ou da Europa. Se você pensar, tudo que produz manda para lá, o resto fica para gente aqui, porque você vai no mercado comprar uma fruta, um alimento assim, in natura, é super caro, porque eles equiparam o preço ao preço internacional. O Brasil mantinha o feijão para atender o mercado nacional, agora nem isso mais está fazendo, está mandando feijão para fora. E aí você vai no mercado, né? Às vezes o feijão que era 4, sei lá, aí tá 12, tá 10 e vai aumentando o preço, porque é uma coisa que passa aí por uma estrutura de governo e um plano, né? Tá realmente, Gustavo. Eu tava no hotel, cara, em novembro, e em frente era o primeiro palácio do governo do Brasil, onde eu tava lá, que é no Catete. Vou ver se eu acho uma foto aqui lá no Catete. Palácio do Catete, o nome. Que o Catete era onde ficava lá, até o Getúlio Vargas ficou lá. É... Cara, muita coisa. É lá mesmo, Palácio do Catete, que era em frente ao hotel. Deixa eu botar a foto aí. E
era muito complicado, assim, você olhar que o país podia ter mais, podia fazer mais, e o país não faz mais. Ele não tem mais. Por que o país não tem mais? Por questão política, por briga, porque assim, eu não vou continuar o projeto, quero o projeto do A, eu não vou continuar, eu quero agora fazer o meu projeto. Aí o cara faz do zero, abandona lá aquela obra, e isso é ruim, porque quem acaba sofrendo é quem está na ponta, né? Na ponta do país, quem está aí mais precisando que é a população, ou as empresas que acabam se prejudicando e aí não conseguem competir. Por isso que é bem complexa essa questão de você pensar assim, então é só a gente pegar e começar a fazer ferrovia? Não, mas espera aí, o governo tem que dar autorização, o governo não sei o quê, e o governo não faz. Aqui na região tem empresa que é muito forte nisso, tá? Que é a Rumo Logística, fica lá em Santos, né? E tem a MRS. Elas praticamente aí dominam o mercado de ferrovia. Antigamente tinha FEPASA. É complicado eu falar assim da questão da FEPASA, porque às vezes tem aluno que mora ali onde passa a via da FEPASA, mas a FEPASA era do Estado. E aí foi sucateada naquilo que eu falei, que foi abandonado. Muitas famílias, infelizmente, foram mandadas embora, outras não tinham onde morar e foram morar na beira da ferrovia. E aí, essa beira da ferrovia, uma hora o governo pode requerer aí para fazer. Só que como as famílias estão morando, imagina assim um BO, você vai tirar famílias com crianças, com as pessoas que estão morando ali da beira da ferrovia para o governo reativar tudo isso. Então foram deixando as dificuldades, né, aparecer para poder ir barrando, tá? Então o custo com transporte ele representa quase a metade. É um custo que poderia ser minimizado. Se a gente for olhar um mapa, por exemplo, do hidroviário aí, ou da cabotagem, o Brasil também podia fazer muito mais para reduzir custo. Quando eu falo cabotagem, por exemplo, hein, gente? Cabotagem, o navio sai aqui, ó. Vamos supor. Eu acho que Torres tem o porto. Se não é o porto de Torres, é o porto de Rio Grande, que é bem aqui onde eu tô marcando aqui de vermelho. Porto de Rio Grande, é perto de Torres lá. Torres é no litoral norte do Rio Grande do Sul. Aí ele poderia pegar um navio que só atendesse aqui no país, ó. Aí ele vinha para Santos, trazia carga, enquanto isso, outros navios que ficariam esperando aqui na Barra, né? Eles entrariam no Porto de Santos já com toda a mercadoria que precisaria e já saía. Não precisava ficar esperando chegar de caminhão e aí teve um BO na estrada, tal, não. Você já facilitaria o negócio ir embora. Aqui, por exemplo, no Nordeste, a gente tem um porto aqui que é de Pernambuco, é por aqui, né? E ali como é um dos pontos, né? É mais ou menos aqui onde eu estou marcando. Mais perto, indo para a Europa, para a África, que está mais na ponta aqui, ele recebe muita coisa que vem de fora. Às vezes, eu já vi mercadoria que chega aqui, ela é transportada de caminhão. Ó, ela roda o país inteiro para vir para São Paulo. Tipo, vai, São Paulo aqui. Ela roda o país inteiro para vir para São Paulo. Ao invés de ser colocada em outro navio que só roda internamente e trazer para Santos. Então, muita coisa aí é difícil da gente explicar, digamos assim, né? Ó, tudo bem complicado mesmo, Yasmin. Deixa eu ver mais aqui que o pessoal escreveu. É triste, mas vocês podem mudar a realidade do Brasil. O Gustavo colocou aqui: Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. É difícil, cara. Bom, bora pro próximo. A gente falou bastante de transporte. Outro ponto que é interessante aí, que é a atividade base da logística. Então, o primeiro foi transporte. O segundo é a manutenção de estoque, tá? Ela representa aí de 35 a 45%. Então, só esses dois já representam muito. Por que que o estoque ele representa tanto aí, né, dos custos logísticos? Se a gente pensa no estoque
Quando falta, eu tenho custo. Por quê? Porque acontece que se eu tiver um contrato com o meu cliente e falta, eu tenho que pagar a multa. O estoque também é um custo se eu compro muita mercadoria e não vendo. Vocês conseguem entender? Porque eu peguei o dinheiro, eu gastei, ficou lá parado, aquela mercadoria, aquele item que eu comprei, né? Aqueles itens, e aí representa um custo, porque a manutenção, às vezes eu tenho que movimentar, o cuidado para não estragar. Se é carga refrigerada, então você tem que deixar os freezer ligados. Não fazer, né? Igual o Procon já pegou alguns supermercados que desligavam de madrugada lá para não gastar energia. E aí o Procon ia lá e notificava. Acho que a vigilância sanitária da prefeitura já fez isso também. Então, é, é uma coisa assim que a empresa ela luta para poder equilibrar essa questão de estoque. Até porque ela pode usar uma técnica com menos estoque, menor quantidade de estoque possível. Só que aí para ela fazer isso, provavelmente ela vai gastar mais com transporte. Vocês entendem? Porque assim, se eu vou ter menos estoque possível, quer dizer que eu vou precisar fazer mais pedidos para chegar a mercadoria. Então, tipo, se eu pedir um caminhão inteiro só para minha loja, eu vou ter o custo uma vez só para transportar, mas eu vou ter o custo de deixar aquela mercadoria parada. Agora, se eu não tenho custo comprando muita mercadoria, eu vou ter o custo trazendo várias vezes vários pedidos que eu for fazendo. Então, acontece, hã? Acontece que a situação aqui ligada a estoque, ela é uma situação que a empresa ela precisa equilibrar, porque senão ela se perde. Agora na pandemia mesmo, teve empresa que quebrou porque ela acabou tendo muita mercadoria, não tinha venda porque fechou, não conseguia desovar, vamos chamar assim, né? Que seria tipo vender ali, tirar aquele item de lá. O fornecedor não aceita devolução, né? Uma vez que você já comprou, e aí acabou ficando uma situação bem complicada mesmo, e muitas fecharam. Lojas que eram do shopping saíram do shopping, pessoas que tinham loja física acabaram, por exemplo, colocando aí em casa para trabalhar, e tudo isso por conta aí da questão dos custos ligados a estoque. Então, o estoque também é uma fatia que representa aí na cadeia logística um gasto. Por isso que a gente vai ver o próximo aqui, mas você pensar em logística, você precisa pensar em integração, em reduzir custo para você poder operar de uma forma, como é que eu posso até chamar? De uma forma mais econômica e eficiente, tá? Porque você consegue economizar e consegue também trazer aí bons resultados para a empresa. Tranquilo quanto a esse do estoque? Deixa eu ver. Tranquilo, professor. Beleza. Bom, então eu vou para o próximo. O próximo é o do processamento do pedido. O processamento do pedido, deixa eu colocar ele aí. Ele não tem um custo tão alto assim. Ó, ele não representa um custo tão alto dentro da operação. Até porque, né, se um representa 45, o outro representa 50%, não sobra muita coisa aí dentro do custo logístico, né? Porém, ele tem o grau de importância grande. Por isso que ele é uma atividade base. Quando a gente fala de processamento de pedido ou, né, o sistema de informações aí da logística, ele é uma atividade primária, uma atividade base, porque apesar dele não ter, ó, tanto custo, ele acaba trazendo a questão dos processos, da integração,
ele acaba ajudando, por exemplo, né, uma empresa a se organizar. Imagina se eu não tenho processamento de pedidos. Como é que eu vou fazer para monitorar ou controlar a questão do meu estoque? Vou esperar acabar? Vou ficar sem nenhum sistema de informação e a coisa vai indo, tipo o Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E aí vai indo, indo, a hora que acabar, eu vou lá e peço. Aí eu volto aqui, né, naquilo que eu falei sobre custo de quebra quando eu fico sem estoque, e aí eu posso pagar multa, tá? Então, é, é bem complicado se uma empresa ela não acompanha toda a sua operação, ela acaba aí também tendo um resultado negativo. Então, esse de processamento de pedido aí, ou de sistema de informação, ele é aí a base é, dentro aí da operação logística, porque com ele a gente traz a integração com as outras áreas. Então, essa integração com as outras áreas é o que faz aí a diferença dentro da logística. Imagina no supermercado. O supermercado ele está integrado à questão dos pedidos, ele está de olho quando é data comemorativa, ele está de olho, vai chegar o Dia das Mães. Aí eu acho que tem 2 domingos pro Dia das Mães. O supermercado ele está ligado no que vai acontecer, porque ele acaba ficando de olho, ele já se prepara junto com seus fornecedores para abastecer, vai, carne, porque às vezes pode fazer um almoço em família. Vai abastecer bebida para poder aí a família, mesmo na pandemia, né? Eles vão se preparar, porque ano passado, não sei se vocês se recordam, aí vocês estavam no nono ano, no ano passado aconteceu, peraí, aconteceu é, que a gente teve no Dia das Mães muita gente com coisa online. Lembra que foi muita coisa online? Porque era o começo de tudo, era a situação que ainda nem todo mundo sabia como que ia ficar sobre a pandemia. Era uma coisa que tipo era desconhecida. E aí houve um impacto, mas muitas lojas colocaram vendas online e tal, supermercado online. Eu mesmo, dificilmente eu pego aquela fila bendita do Extra ali, do lado da escola. Porque geralmente eu já compro aqui no computador online, só chego lá e retiro. É tipo, tem um balcão lá do lado lá que você só vai e retira. Isso é uma prática que veio para ficar. Agora, o supermercado ele está de olho, ele está integrando aí os seus setores para poder garantir aí o abastecimento. Então, dentro do contexto logístico, a integração ela é importante e aí para qualquer empresa. Pode ser até a pessoa que vende milho na praia. Ele precisa de informação aí, tipo, a prefeitura vai liberar a praia. Opa, então ele já tem que estar ligado dentro aí daquilo que ele faz. Olha, vou precisar de mais milho, vai ter que ver com o fornecedor de milho para ver se tem milho disponível, para ver qual é o valor, como é que ele faz, como ele vai pagar. E aí a toda uma questão tanto da integração dele com os fornecedores, dele com a questão de como é que vai ser esse transporte para chegar para ele e dele indo para a rua para poder vender. Então, até uma empresa que parece mais simples, né, igual um carrinho de praia aí, de milho, também precisa aí estar ligado à integração e à questão de informação, tá? Então, é por isso que, mesmo não tendo grandes custos, mas é tão importante. Tudo bem? Professor, essa coisa de integração seria esse exemplo que o senhor deu do Extra de ir retirar seria um ato de integração da empresa? Então, nesse caso aí do Extra, Ana, é, eles pegaram a plataforma deles
e integraram o estoque com o sistema online. Porque assim, se eles não têm, você indicou para tirar ali na loja do lado da escola. Aí, se lá não tem, como você indicou aquela loja, já está integrado no sistema, eles já não vão deixar disponível para você comprar. Teve a integração interna, porque quando a gente fala de integração, a primeira integração que tem que acontecer é interna. Tipo, eu tenho capacidade no estoque, eu tenho capacidade para atender, eu tenho um funcionário, eu tenho recurso financeiro. Internamente eu vejo isso. Agora, externa, integração com o fornecedor, integração, às vezes eles têm lá a equipe de manutenção, tem que estar integrada, porque não pode parar a loja. Às vezes dá um problema lá na geladeira, no ar-condicionado, no freezer, os caras não podem parar. Então, primeiro ponto de integração é interno, e aí nesse caso que você falou, eles integraram o estoque deles e a parte de venda, junto com o sistema online, e externo com a questão de transporte, fornecedor, recebimento, chegada de mercadoria. Tudo bem? Quando a gente fala de integração, Sim. beleza, ó, eu vou colocar aqui o nome aqui, ó. É o ERP, é o Sistema de Gestão Integrado aí. Vocês vão ver isso no segundo ano, tá? O ERP. Mas ele é um sistema que integra a empresa. Então todas as áreas ficam integradas. Ó, para a gente entender melhor isso que a gente está falando, vamos ver aqui a relação entre essas três atividades, que são aí as atividades primárias da logística. Se for tendo dúvida, aí pergunta, porque eu já vou adiantar por causa do tempo, mas só faltam mais 3 slides aí. Né? Bora. Bom, a relação aí dessas atividades primárias. Segundo o Ronald Ballo, vocês já devem ter visto sobre ele aí, lido, ouvido falar, né? Ele é um principal aí autor da área da logística, bem importante. As três atividades da logística, as primárias, elas podem ser colocadas em perspectiva, notando a importância do que a gente chama aí de ciclo crítico de atividades logísticas, tá? Por quê? O ciclo da atividade logística, ele passa por transportar as mercadorias, ele passa por eu ter o estoque, ter o controle, e ele passa também pelo pedido do cliente. Porque senão não vai ter o gatilho, tipo, para começar a atividade. Então, ó, o tempo aí, né, para o cliente receber o pedido, é igual agora aí que a Ana perguntou do extra lá, se seria um exemplo. O tempo que eu faço o pedido para eu retirar, que agora deixa eu ver, vai dar 9h30 ainda. Se eu fizer o pedido agora, eu acho que até meio-dia eu consigo pegar. Ou seja, eles conseguem fazer o processo rápido, porque tem que ter alguém também lá para separar, né? Então, Professor, oi. o iFood entra nesse processo ou não? O iFood também, o Rafaela, ele pode ter aí esse processo de você ter essas três atividades, né? Só que o iFood, na verdade, ele se usaria mais da terceira atividade, que seria aí o processamento de pedido, ou sistema de informação. E aí, a parte do transporte e a parte, vamos chamar de estoque, mas seria tipo o alimento ali que vai ser preparado, ficaria aí a cargo dos restaurantes. Então, tipo, o iFood seria o sistema de informação que permite que os restaurantes façam aí a continuidade das vendas, as entregas, entendeu? Sim. Então, ficaria tipo, Até porque o iFood já trabalhava com delivery, né? Bem antes da pandemia. sim, sim, eu sou o restaurante lá, o McDonald's. Aí, estou no iFood. Então, junto com o iFood, eu integro a minha capacidade de fazer os lanches, o preço, até aqueles de criança lá que tem brinquedo, o tempo de entrega, tudo isso precisa estar
dentro aí da mesma engrenagem, né? Tá funcionando, tipo, encaixado, para que eu consiga garantir que quando o cliente fizer o pedido, que eu vá entregar no tempo certo e que eu tenha. Já aconteceu comigo de eu pedir, aí foi cancelado porque eles não tinham. Por algum erro lá, teve um. Nossa, eu não sei se foi em fevereiro, mas teve aí um tempo que eles estavam atualizando, estava dando muito erro no sistema do iFood, muito. Os restaurantes não conseguiam tirar as coisas que não tinham mais. O cliente ia lá olhar e dava erro quando você ia fazer o pedido. Eles arrumaram agora, pelo menos eu não vi mais esse erro. Mas deu muita complicação. A Uber também passou por isso, o Uber Eats também passou por isso. O restaurante lá, eu não sabia se eu tinha pago ou não, porque tinha cobrado e cancelado o cartão. O restaurante deu que o pedido estava pronto, estava normal e ele tinha recebido. Eu falei, e agora? Aí eu comprei, mandei a mensagem lá para Uber, falar que estava tudo certo e eu não entendi. Mas também passa por esse processo aí das atividades primárias da logística, tá? Ó, tem até uma figura aqui para demonstrar essa questão aí das três atividades funcionando juntas. Que a gente tem, ó lá, o cliente, que é onde começa aí, né, o processo. Primeiro ponto aí do processo são os clientes. Então eu tenho o cliente, ele vai fazer o pedido, tá? Que a gente chama aí de transmissão do pedido ou processamento do pedido, que vai ser transmitido. Aí a empresa ela tem lá no seu estoque aquela mercadoria. Após essa mercadoria do seu estoque ser solicitada pelo cliente, ela vai ser transportada e, por fim, ela volta para o cliente. Então a gente tem o primeiro, o segundo passo, o terceiro passo, quarto passo e ele termina no cliente, o quinto passo. Ou seja, essas 5 etapas aqui são etapas primárias que faz o processamento do pedido, a empresa já tem isso daí integrado, já tem isso daí preparado para poder atender, então chega aqui no estoque, ela vai separar o que foi solicitado, igual você faz uma compra no e-commerce, né? E aí vai ser transportado e volta para você. Isso não é só de pessoa física, né, tipo, de nós para com as empresas. Isso também acontece de empresa para empresa, tá? E aí, o principal objetivo, vocês precisam lembrar assim, quando fala de logística, né, prover, ó, no tempo certo, tá? E de forma íntegra, ou seja, que chegue aí por completo, sem avaria, sem problema, sem quebra, a mercadoria do cliente. Claro que buscando, ó, otimizar aí os serviços e reduzir custo. Em resumo, se vocês forem pensar nas primeiras aulas, isso é logística, né? Lembra que eu falei disso? Você garantir que chegue no tempo certo, com o menor custo possível, o item que foi solicitado. Então, as atividades primárias aí, as bases, elas estão ligadas aí diretamente ao conceito de logística. Não é uma coisa assim muito fora do que vocês já tinham visto, mas agora eu detalhei aí essas atividades, até porque, né, vocês já têm na cabeça fixado sobre como é que funciona. Porque eu fui falando de uma por uma aqui atrás, e aí aqui a gente tem esse exemplo, onde o cliente pega, ele faz o pedido, é transmitido para o estoque ele separa, ele faz aí o transporte, e o transporte garante que chega ao cliente. Ah, então se eu for numa loja física, isso não existe? Claro que existe. Você vai lá na loja física, você compra, aí eles vão tirar do estoque. Só que aí a loja física, né, tipo, que a gente chama de varejo, então o cliente ali que é o varejo, ó, vou colocar ali, ó, varejo. O varejo é
quem vai solicitar do distribuidor, ele vai fazer o pedido do distribuidor ou da fábrica para que ela tire do seu estoque, o que ela produza e pegue esse item que foi produzido e já transporte para eles, e a loja do varejo vai reabastecer o estoque dela para poder atender os clientes. Tranquilo? Agora, Professor, é Atividades bem primárias, organizado. atividades- sim. Calma aí, tinha duas pessoas falando. É bem organizado mesmo, porque senão não funciona a logística, né? Senão vira uma bagunça só. Quem quer falar? Sim. As atividades primárias e as atividades básicas da logística, elas são a mesma coisa, né? Sim. São. E a de apoio, a secundária também, mas calma que a gente ainda não falou delas. Bom, aí, acho que ninguém tem dúvida, né? Alguém quer perguntar? Porque eu vou falar de uma outra coisa. Não, por mim tá tudo certo. Tranquilo? Beleza. A gente tem uma atividade que é de apresentação. Eu não sei se já subiu, acho que subiu esse aviso também. Eu mais cedo tinha subido o aviso da atividade para frequência. Sim. E a atividade que é esse trabalho para o dia 31 de maio. Olha quanto tempo que vocês vão ter daqui até lá. Ela vai subir, ela tá agendada. Ó, pera aí que eu vou ver aqui que nem eu lembro. Ué, e ela vai aparecer quando essa atividade? Pera, só eu ver aqui, gente, quando é que ela vai aparecer. Mas essa atividade, ela vai aparecer 9h30, daqui a pouco ela vai aparecer. O que vocês vão ter que fazer? E aí a gente vai ter que resolver isso agora, porque o tempo passa muito rápido, né? Bom, formação de 6 grupos com 6 ou 7 pessoas. Primeiro ponto aí, né, que a logística interna de vocês vai ter que funcionar. Se vocês não se resolverem em colocar todo mundo com 6 ou 7 pessoas, eu vou pegar o programa do sorteador e aí eu vou pegar e eu vou sortear, vai ficar bem aleatório, 6 ou 7 pessoas em cada grupo. Então eu vou deixar que vocês pensem até segunda-feira, porque senão eu vou fazer esse sorteio. E aí serão 6 grupos, onde eu vou pedir para uma pessoa de cada grupo me mandar mensagem, porque eu vou criar aqui dentro do Teams um canal secreto que a gente tem, canal privado, que é aqui onde aparece o geral, fevereiro, março e abril. Eu vou criar os canais privados do grupo para que o grupo possa construir o trabalho. Então, formação de 6 grupos com 6 ou 7 pessoas. Aí vocês vão entender o porquê de 6 grupos aqui embaixo. Todos do grupo precisam ajudar aí na elaboração da pesquisa. Então, não vai ter assim, então 2 vão trabalhar e os outros vão ficar lá assistindo. Não, todos precisam ajudar e trabalhar. Não é obrigatório que todos falem, até porque 7 pessoas, né, vai ser muita gente. Mas todos precisam participar. E os temas, por isso que eu falei que precisam aí de 6 pessoas, ou 7, ou 6 grupos, o tema, ele é ligado a modais. Então, a pesquisa que vocês vão fazer, ela tá ligada aos modais, tá? Então, deixa só eu colar aqui isso, só para poder eu continuar a explicação. Pronto. Ó, um grupo vai falar sobre o rodoviário. Aí o que vai ter que fazer? Vai falar das características do rodoviário, vai falar do uso no Brasil do rodoviário, quais são as vantagens e desvantagens do rodoviário, traz imagens aí sobre os tipos de modal rodoviário, porque existem vários tipos de caminhões, hein? Tem o bitrem, tem o caminhão articulado, tem o caminhão de carga granel, tem caminhão de carga viva, vai lá, as vaquinhas, né? Tcharam. Nunca jogou aquela coisa da fazendinha lá? Outro grupo vai falar do hidroviário, outro do ferroviário, e vai indo, ó. Dutoviário, ai meu Deus, eu não sei o que é dutoviário. Parabéns, você vai pesquisar e vai agora aprender. Outro grupo é do aéreo,
E o último do infoviário. Piorou, professor. Você não sabia o que era rotoviário, eu nem sei o que é o infoviário. Por isso que vocês vão fazer o trabalho em grupo, vão realizar essa pesquisa, e aí eu vou deixar aí para que vocês reflitam até a próxima semana, porque eu não tenho o menor problema de pegar, jogar no sorteador e sortear todo mundo. E aí esse sortear todo mundo vai ficar bonito demais, porque eu faço, eu gravo o sorteio, mostro para vocês, e a partir desse momento o grupo está formado, não tem como tirar, e quem não fizer fica com I. Na verdade, ficar com o NA, que não tem nem direito à recuperação. Pode falar, quem levantou a mão. Professor, nessa apresentação vai ter que estar com a câmera ligada? Não, Gabriela. Eu já tô vendo você aí de Sakura. Qual é o nome disso aí? É a Renata, professor. Anime. A minha filha tava vendo Sakura. Eu falei, filha, que isso? Ah, não sei. E aí falou Sakura. Tá, mas não precisa. Só se vocês quiserem. Se quiser, abre. Não tem problema, não. Eu só não abro a câmera porque tá ligado na TV. Eu não consigo. Minha TV não tem câmera. Vou procurar uma TV com câmera. Beleza? Mais alguma pergunta? Vocês vão conseguir ter essa capacidade logística de se organizar ou eu vou ter que eu mesmo fazer o sorteio? Vocês vão ter uma semana para isso. Acho que a Bom, gente professor, consegue. deixa a gente tentar. Deixa a gente Consegue. tentar. Porque depois fica aluno assim, professor, tá todo mundo com grupo menos eu. Gente, se acontecer isso, eu vou enfiar a pessoa no grupo que tiver com 6. Porque da outra vez eu fiz, acho que foi no ADM. Meu, a gente falou. Não, já tá tudo certo. Aí ficou sem grupo. E pior que o trabalho que foi começado, ele vai ter continuidade agora nesse bimestre. Aí a pessoa estava sozinha no outro, aí agora vai se lascar no segundo e a gente enfiou ela num grupo. Então, que vocês se organizem. É só esse trabalho que vai ser com tudo isso de gente, tá? Porque geralmente, no máximo, é com 5, até para que vocês já se preparem para quando for o TCC, vocês possam fazer o TCC até com 5 pessoas. Então, já para se habituar a trabalhar com, no máximo, 5. Porque como só são 6 ali, então a gente vai ser obrigado a trabalhar com 6. Aqui na reunião tem 35. Se fosse pegar aí, né, daria aí quase 6 pessoas em cada grupo, um grupo ficaria com 5. Agora, como tem aluno que não entrou hoje e tal, aí vai fazer ficar todos com 6 ou 7, ok? Oficialmente são 40, né, mas eu sei que tem um ou dois aí que já desistiram, então uns vão ficar com 6, outros vão ficar com 7. E aí, semana que vem, então, vocês me mandam os nomes, ou uma pessoa de cada grupo já me manda, porque eu vou criar os canais privados aqui dentro do... Aqui onde a gente está mesmo, do Imo, e aí só a gente que vai conseguir ver, tipo, vamos supor, o grupo é Sofia, Clara, Gabriela, Neane, Isabela, Ariane. Aí eu crio o grupo só com elas, só elas conseguem ver, e eu. Aí o outro grupo vai indo, Ana, Rafaela, Bárbara, Gustavo, Anne, né? Aí vai ficar só o grupo, só com essas pessoas, tá? Então é isso. Semana que vem a gente vai continuar, mas eu já... Depois eu vou postar o aviso, mais pro final de semana, eu deixei um texto aí para se trabalhar sobre a continuação do que a gente está falando, e até o texto ele fala sobre logística não é só transporte, e já começa a entrar nesse assunto do trabalho, tá? Porque aí depois a gente vai entrar na aula das atividades secundárias, aí, ou atividades de apoio.